Obrigada. Boa noite. Obrigada pela oração de todas vocês, viu? Senti aqui, ó, no meu coração queimando, viu? Muito, muito obrigada. Queria agradecer a Bianca pelo convite, essa irmã abençoada aí que Deus me mandou de presente. Meu nome é Carol, eu sou ginecologista e obstetra e eu tenho um trabalho mais focado em obstetrícia, mas não é de obstetrícia que eu vim falar com vocês. Todo ano me chamam, né, para falar no Outubro Rosa sobre saúde da mulher. E todo ano eu vou numa academia, vou numa loja, né, vou lá, falo tudo mais, levo informações. E aí, o ano passado eu ainda falei, eu não vou mais, porque, nossa, eu tenho que me desdobrar, não é mais meu foco, né, não vou mais. Aí, Bianca me manda uma mensagem, quer ir lá na Canção Nova, falar para as mulheres do grupo de oração? Falei, gente, no grupo de oração, como que eu falo não? Para tanta mulher abençoada, para tanta mulher de Deus, acho que Ele quer que eu continue falando, né? Então acho que eu tenho que vir. Aí eu chego aqui e recebo uma oração dessa, não é? É para eu estar aqui, é para eu conseguir trazer um pouquinho de informação para todas vocês, né? Então, muito obrigada de novo pelo convite. Continuarei falando. E aqui eu cheguei, né? Eu não sabia quantas mulheres teriam, a idade, né? Não sabia se o que eu falasse aqui seria informação já que vocês já sabiam. Mas eu entendo que o propósito, né? O propósito desse momento que a gente vive, que é o Outubro Rosa, é a informação não parar. Então, às vezes, se eu falar para você algo que você já sabe, algo que você já faz na sua vida, a gente tem um objetivo a mais, que é levar para sua mãe, para sua irmã, para sua amiga, para sua vizinha, para lembrar elas, que elas também têm que se cuidar. Então, por mais que eu fale aqui coisas que a gente já tem muita informação, tem gente que já se cuida muito, mas vamos lembrar as outras mulheres que a gente ama também, porque aí a gente consegue levar cura, levar saúde para muita gente, né? O Outubro Rosa, né? Saúde da mulher. A Bi falou para eu vir falar. E saúde da mulher, em outubro a gente precisa falar primeiro mesmo do câncer de mama, né? A gente tem como foco câncer de mama e câncer do colo de útero. Mas por que fala tanto do câncer de mama, Carol? Porque é o câncer mais prevalente na mulher. Infelizmente, né? Duas mulheres a cada 10 terão câncer de mama ao longo da sua vida. E é algo que a gente tem como prevenir, mas algo que tem alguns fatores que a gente não consegue prevenir. Então, quando a gente fala de doença, a gente precisa entender o que eu posso fazer, né? Como que eu faço para não ter essa doença? E depois a gente precisa saber também como que eu faço para tratar, para diagnosticar mais precocemente, né? O câncer de mama é uma doença que pode ser muito grave, mas que também, se diagnosticada de forma precoce, tem altas chances de cura, de 90%, 95%. Os tratamentos, quanto mais cedo a gente descobre, né, a doença, são tratamentos menos invasivos. Tem mulheres que, quando descobrem, só operam, tem mulheres que não precisam de quimioterapia. E quanto mais cedo, mais chance da cura. Então, por isso que a gente precisa falar dele, por isso que a gente precisa se cuidar. Fatores que eu consigo prevenir, Carol. A gente estava falando aqui, né, de escrever aqui, de olhar para o nosso coração, né? É difícil, né, quando a gente para e olha para a gente. Assim como é difícil a gente se cuidar fisicamente, né? E um dos fatores de prevenção é o cuidado com a nossa saúde, o cuidado com a alimentação, atividade física, os hábitos,
Então, obesidade, uma dieta rica em açúcar, farinha branca, aditivos industrializados, é fator de risco para o câncer de mama. O sedentarismo, né? Ficar lá em casa, não fazer uma caminhada, não fazer uma musculação, é fator de risco para o câncer de mama. Carol, mas eu já não faço a vida inteira, não vou fazer, não. Quando a gente começa, a gente aumenta mais ainda os níveis, né? O que vai ser bom, os níveis de melhora para a nossa saúde. Então, nunca é tarde para começar. A gente tem que sair do nosso lugar, tem que sair do sedentarismo. Não é só falando do câncer de mama, né? Das doenças cardiovasculares tão prevalentes nas mulheres. Então, 150 minutos de exercício físico durante a nossa semana previne doença cardiovascular, previne o câncer de mama, previne diabetes. Então, a gente precisa olhar para a gente, pegar um tempinho e falar, eu vou fazer isso para me cuidar. E atividade física também é para isso, é para a gente prevenir o câncer de mama. A alimentação, já falei aqui, né? Então, a gente tem um estilo de vida ruim, a maioria, né? As mulheres agora é tudo muito corrido, é filho, é trabalho, e aí come qualquer coisa. E acha que qualquer coisa tá tudo bem. Cada vez mais o câncer de mama aumenta em mulheres jovens. Vocês já repararam? Mulheres com 40 anos, com 35 anos. E isso, por que isso acontece? Porque o estilo de vida da mulher piorou muito. Porque a gente faz tudo correndo, porque a gente não come comida de verdade. Porque a gente come tudo com muitos aditivos, tudo muito industrializado. Então, sim, a alimentação conta muito. E os hábitos de vida. O álcool e o tabagismo são fatores assim que mudam muito o prognóstico e o diagnóstico da doença, aumenta muito a chance. Quando a gente fuma ao longo da juventude e bebe ao longo da nossa vida, a gente tem um risco 2 vezes maior de ter o câncer de mama. Então, já começando aí pensando no que a gente pode prevenir, a gente tem aí dieta, o nosso estilo de vida, né, atividade física e esses hábitos ruins, que acredito que hoje a gente tem muita consciência disso, né, e graças a Deus não precisamos mais, não vivemos mais dessa forma. Outras formas, né, fatores protetores, às vezes as pessoas me perguntam, quais são os fatores protetores? Gestação. Sabia que quanto mais vezes a gente fica grávida, mais filhos, menor é o risco de câncer de mama? Tem uma super mamãe aí? 4. Aí, ó. 3, tá ótimo. Aleitamento materno, né? O aleitamento materno não que seja algo fácil, mas o aleitamento materno, quanto maior o tempo que a gente amamenta, menos risco a gente tem de ter o câncer de mama. São coisas que não são mais faladas, né? São coisas que ninguém sabe, mas sim, isso tudo é fator protetor também para o câncer de mama. Carol, mas e se eu já faço tudo isso, né? Tá tudo bem, minha vida eu já consigo fazer tudo isso. O que eu preciso fazer a partir daí? Aí a gente tem que partir para o rastreamento. O câncer de mama, gente, é uma doença que pode ter um fator genético muito forte associado. Mas de 5 a 10% só do total das mulheres com câncer de mama tem um fator genético associado. E aí, se você tem parente de primeiro grau, o que é parente de primeiro grau? É mãe e irmãs que tiveram câncer de mama, o seu rastreamento muda. Você vai ter que ficar mais atenta, você vai ter que falar para o seu médico isso, e talvez você vai ter que rastrear um pouco antes dos 40 anos. Mas se não, o rastreamento padrão, né, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos. E qual que é o rastreamento? Mamografia anual. Carol, mas eu não gosto daquele exame, né? Nossa, chato, aperta, né? Mas não existe exame que substitui a mamografia,
Por isso que a gente faz a mamografia. Não é porque é mais barato, não é porque é mais rápido, é porque a mamografia é o único exame que vê microcalcificações. O ultrassom de mama é mais confortável, é um geladinho rapidinho, acabou. Mas ele não vê microcalcificações. Então, a gente precisa fazer a mamografia anualmente. O ultrassom de mama, ele fica para casos mais restritos. Às vezes, mulheres com menos de 40 anos, que precisam, que querem rastrear, é melhor também, às vezes, fazer o ultrassom de mama. Por quê? Porque a mamografia também é uma radiação, tá, gente? É um raio-x. Então, você não pode também fazer mamografia desde os seus 30 anos. Aí, de 30 a 70, você radiou sua mama ali, aí você vai gerar um câncer de mama por tanta radiação. Então, o que a gente tem de segurança? 40 anos anualmente fazer a mamografia. Antes dos 40 é só se necessário. E aí, por isso que a gente prefere o ultrassom de mama. Entenderam? Carol, mas eu faço o autoexame. Vocês repararam que hoje a gente não fala mais tanto de autoexame? Ninguém não tem mais aqueles panfletos, né, de autoexame e tal. Por que isso aconteceu, né? Porque as mulheres começaram a fazer o autoexame, aí elas falavam assim, eu palpei minha mama, não tem nada, não vou no médico não. Eu vou deixar, não precisa, não tem nada. Não vou lá fazer exame. E aí começou o autoexame sabotar a gente, né? Não é que não é importante, que não deve fazer o autoexame. O autoexame é importante sim, mas você não pode substituir ele. O autoexame, ele serve para a gente conhecer a nossa mama. Para falar assim, minha mama é assim mesmo, o bico é para fora, ela é clarinha, ela é dessa cor, não tem nenhum carocinho que eu sinto por aqui. Então, o autoexame é para a gente ter esse conhecimento, mas não é para a gente negligenciar os nossos exames, entende isso? Então, façam o autoexame lá na hora do banho, palpa a sua mama, olha no espelho, vê se está tudo bem com o mamilo, mas não pode deixar de ir no ginecologista anualmente e avaliar de fato pela mamografia, pelo ultrassom ou só na palpação do médico. Às vezes mulheres com menos de 40 anos não vai ter a indicação de fazer o exame de imagem, mas o médico precisa palpar a mama durante o exame físico, durante a consulta ginecológica. E ele vai ter mais discernimento do que você nesse exame físico para achar. Não, ela tem menos de 40 anos, mas eu acho que tem um nódulozinho aqui. Vale a pena complementar com o exame de imagem. Deu para entender? Qual que é sinal de alarme, Carol? O que eu vou ver na minha mama que eu preciso ficar atenta, que eu preciso ir no médico? Alterações da pele, a pele enrugada, alterações do mamilo, o mamilo de repente foi para dentro, saída de secreção pela mama, uma saída estranha, e o aparecimento de nódulo. Você palpou um nódulo na axila, um nódulo na mama. Então, isso são sinais de alarme. Não quer dizer que isso é um câncer de mama, tá, gente? Quer dizer que você não pode ignorar esse sinal, que você tem que procurar o seu médico e marcar uma consulta para ele avaliar qual o exame complementar que ele vai precisar fazer. Então, a gente precisa se cuidar dos nossos hábitos. A gente não pode negligenciar os nossos exames e a gente não pode negligenciar os nossos sinais, os sinais que aparecem ali. Acontece assim, eu falo a mamografia, né? Acontece, são dois medos que acontecem. Quando vai fazer a mamografia, né, que já acha que vai ter dor, e o medo antes da mamografia, se fizer a mamografia e tiver alguma coisa. Tem muita mulher que não faz o exame porque tem medo de ter um diagnóstico. Fala assim, não vou lá não, vou procurar coisa. A gente precisa mudar, a gente precisa ajudar as nossas mães, as nossas irmãs, tias, né? Mudar, porque a medicina evoluiu muito. É muito importante o diagnóstico precoce. A gente precisa do diagnóstico precoce para a gente ter um tratamento, para a gente conseguir a cura. Né? Nós somos aqui só mulheres de Deus, a medicina ela vem de Deus, né? Deus ele colocou ali instrumentos para que a gente possa nos curar, né? Passar por
por essa doença de uma forma mais leve, de uma forma que a gente consiga e busque a cura. Então, a gente não pode ter esse medo, o medo do diagnóstico, porque o diagnóstico precoce vai salvar as vidas. O medo do exame, eu sempre dou as dicas, né, para as minhas pacientes. Como que é a mamografia, se alguém não fez, né, aqui? A mamografia é um raio-x, mas tem que ser com a mama comprimida. Por isso que o pessoal tem dor. Às vezes a mama é menor, ou às vezes a mama é muito densa. Então é um pouco chato de fazer o exame. Não passa nenhum creme. Quando você for no exame, não passa nenhum creme. Vai com a mama bem lisinha, porque às vezes só de passar um creme, a hora que desliza o aparelho ali, já machuca um pouquinho. Mas a mamografia, e hoje os aparelhos estão muito melhores, né? A mamografia, ela não tem o poder de gerar nenhuma lesão na sua mama, tá? Ela não vai te machucar. Pode ser que você tenha mais sensibilidade na mama e pode sentir um pouco mais de dor. Mas quem já fez o exame aqui sabe que é muito rápido. É rápido, não é? Passa rapidinho e acabou. E muitas vezes a mulher não tem dor. Quem menstrua, né, e vai fazer a mamografia, a dica que eu dou é, se você conseguir, né, um agendamento que você consiga ali, tente fazer 7 a 10 dias depois do período menstrual. Porque no período menstrual ali a mama fica mais sensível. E aí você vai nesse período fazer, aí você vai ficar um pouco mais dolorida. Você pode tomar um anti-inflamatório se você tiver com muito medo, sabe? Mas não deixe de fazer, não deixe de fazer. Né? Se vocês fazem já, não, Carol, já é rotina. Leva essa informação para quem precisa, né? Leva a informação para todo mundo. Porque a gente consegue mudar muito o desfecho dessa doença, né? A gente consegue muito mudar o desfecho da saúde da nossa população, do país, com o rastreamento precoce. E, infelizmente, é uma doença que cresce a cada ano, né? 70 mil casos por ano no nosso país. O número é muito alto. E é só dessa forma, a gente não tem outras formas. Carol, mas eu tenho uma vida super saudável, sempre tive, não tenho nenhum familiar, eu não preciso fazer a mamografia? Precisa. Eu não estou sentindo nada na minha mama? Precisa. Por quê? Porque sim, a maioria dos cânceres de mama são assintomáticos. Aquela parte que eu falei ali que tem calcificação, a calcificação é assintomática, né? E ela pode acontecer sim ao acaso, na paciente que é muito saudável, na paciente que amamentou 4, 5 anos, que teve 5 filhos. Infelizmente, a gente não tem todo esse controle, toda essa proteção. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando, tá, gente? Nós vamos falando, desinvestando aqui, né? A prótese de mama pode fazer mamografia também. Depois que faz a cirurgia põe a prótese, 6 meses depois você já está liberado para fazer a mamografia. E a prótese de mama não aumenta as chances de ter o câncer de mama. Sabe uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês, né? A gente já teve muitos estudos falando se o anticoncepcional, se a terapia de reposição hormonal aumentaria ou não. A gente não tem grandes conclusões. Quando a gente fala, né, com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade, a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia, eles apontam que não aumenta. Mas o que a gente tem também de estudo é que se você já tem fator de risco, se você já tem fator genético, e se você usa ali o anticoncepcional ou faz uma terapia de reposição hormonal, sem ali um acompanhamento, sim, pode aumentar o risco do câncer de mama, tá? São estudos, não é algo que é regulamentado. Então, quando eu falo isso, eu preciso falar porque a gente tem regulamentações, né? Sociedade Brasileira, Federação Brasileira de Ginecologia, então eles defendem o uso e tudo mais, mas o que a gente tem também são estudos bons, falando que a gente precisa se preocupar, sim, se a paciente usa pílulas, se ela tem uma genética ali favorável e fator de risco ali de estilo de vida. Isso tudo somado vai sim mudar o desfecho ali da sua história, das suas chances do câncer de mama. O que mais, gente, de dúvidas?
Um alimento específico, não. Não tem nada assim falando, né, dos alimentos específicos. Mas o que a gente mais estuda, né, em relação a essas doenças, as doenças oncológicas, é alimentos, comida de verdade, né? É a gente ingerir comida de verdade. Legumes, a proteína, arroz, feijão, mas especificamente para o câncer de mama, não. A gente tem, durante o tratamento, sim, dietas específicas, né, que tem nutricionistas específicos para isso, que vão ajudar na recuperação dessa paciente, mas que previne não. O foco, na verdade, sempre vai ser limpar a nossa alimentação, tirar os industrializados, o açúcar, a farinha branca, tudo isso que a gente vem cada vez pior, né? Cada vez piorando, por praticidade, né? Porque é muito exposto, é muito mais fácil, né? A gente coloca na cabeça que é mais fácil, mas não é. Se a gente se planeja, a gente consegue deixar cozido o legume lá no final de semana, né? Deixar ali congelado, lava a salada no começo da semana e come a semana inteira, né? É só a gente se planejar, a gente vai se enrolando, né? Ao longo da semana e dando desculpas também, né? Infelizmente eu sei, porque eu sou assim também. Mas eu tenho minha mãe, né? Minha mãe, ela me ajuda muito, viu, gente? Ela fica lá comigo para ajudar com meu filho, então ela organiza nossa alimentação lá de casa. Uma bênção na minha vida. O que mais? Existem diferentes tipos de câncer de mama ou apenas o período da bicicleta? Não, existe diferentes tipos de câncer de mama. Quando a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, a gente faz o diagnóstico com a imagem, e aí lá na imagem, eu vou explicar então especificamente para vocês. A gente faz os exames, a mamografia e o ultrassom, e lá quem já fez viu que vem uma classificação que chama BIRADS. Nesse BIRADS, quando a gente tem um BIRADS 5, a gente sabe que é uma lesão maligna, tá? Mas a gente vai ter o diagnóstico preciso e o tipo quando a gente leva para biópsia. Tem que biopsiar. E aí lá nessa biópsia a gente vai ter 3 tipos diferentes de câncer de mama. E desses tipos a gente consegue classificar a agressividade desse câncer, né? Então a gente sabe que um tipo ele é menos agressivo, a gente sabe que o outro tipo é mais agressivo. Quando a gente faz o estadiamento da doença, o que é o estadiamento da doença? Eu vou ver se tem a doença em outros locais do nosso corpo, se tem linfonodo. Quando a gente faz esse estadiamento da doença, a gente consegue colocar ali o melhor tratamento para essa paciente, se é cirúrgico, se é quimioterapia e cirurgia depois, se é radioterapia, se a gente precisa fazer químio, depois cirurgia, depois químio de novo. Então, quando a gente faz esse estadiamento, a gente consegue ver isso e a gente consegue, inclusive, colocar ali as chances de sobrevida dessa paciente. Então, hoje a medicina, né, como eu falei, ela avançou muito, né, em testes de rastreamento, diagnóstico e tratamento, que quando a gente faz isso, a gente já consegue rapidamente ter um planejamento, entender a agressividade dessa doença, o tipo, a agressividade e o melhor tratamento. E aí entra também outra coisa, quanto mais rápido a gente conseguir esse tratamento, mais chances essa paciente tem de cura, de boa resposta para o tratamento. Às vezes a gente conhece alguém que fala, ai, meu exame deu alterado, mas depois eu vou lá levar no médico. Ai, mas ele falou que eu tenho que fazer uma biópsia, mas eu tive que desmarcar por conta disso e daquilo. Vamos ser um anjinho na vida dessa pessoa e falar assim, vem cá, vamos lá fazer esse exame, porque eu tenho certeza que quando a gente faz isso, a gente vai mudando o curso dessa doença e a gente vai conseguindo mudar um pouco o tratamento e a história da vida dessa mulher. O que mais, gente? Eu vou desenrolando, não paro de falar. Se vocês não me pararem, eu não paro. Alguém mais dúvidas? Em relação ao câncer de colo de útero, hoje a campanha também fala do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é o segundo câncer mais prevalente, né? Nas mulheres. Quando a gente descobre ele também no começo, tem altas chances de cura. E ele vai se desenvolver em mulheres sexualmente ativas. Qual que é o rastreamento, Carol? Como que eu faço
para descobrir se eu tenho câncer do colo de útero? A partir dos 25 anos, mulheres sexualmente ativas colhendo o Papa Nicolau. E aí o Papa Nicolau, que a gente tem hoje pelo Ministério da Saúde, são 2 exames consecutivos, e se esses 2 exames estiverem normais, você pode ter uma pausa de 3 anos, tá? Isso é o que o Ministério da Saúde coloca pra gente. Mas medidas de segurança, quem tem mais condições e acesso, seria melhor fazer todo ano o Papa Nicolau, né? Eu acho que é mais válido, mais seguro, porque a gente vai ter um diagnóstico mais precoce. Hoje vai mudar, hoje não, já mudou a forma de rastreamento. Antes era o Papa Nicolau, hoje a gente já vai fazer o teste de HPV direto. A paciente que tem o HPV, aí ela vai fazer o Papa Nicolau, e aí ela segue um rastreamento depois do exame dela do Papa Nicolau. Mas ainda não está implantado, mas já mudou, vai ser assim, é assim lá fora já, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, é melhor assim, é um teste mais preciso, né? Melhor o rastreamento, mas ainda não está implantado pelo Ministério da Saúde, no SUS e nem nos convênios, ainda não está disponível. O câncer de colo de útero, gente, ele é uma doença transmitida pelo HPV. O HPV é um vírus que é transmitido por doença sexual, é sexualmente ativo, né? Infelizmente, o HPV, ele está presente em até 80% das pessoas sexualmente ativas. E aí você pode ter o HPV, mas nem por isso você tem a doença no colo do útero, câncer do colo do útero. Então, normalmente, a paciente tem o HPV positivo, e aí ela vai fazendo o Papa Nicolau, em algum momento ali da vida, né, altera a imunidade dela, e ela vai começar a ter uma lesão no colo do útero dela. E essa lesão é o que causa o câncer. Quem que vai, né, fazer esse rastreamento é o Papa Nicolau. Quem que vai dar esse diagnóstico é o Papa Nicolau. Depois a gente tem uma série de exames para fazer. É a colposcopia, a biópsia, mas normalmente é assim o curso da doença. O que a gente tem para prevenir isso, né? Na verdade, a gente tem hoje vacina contra o HPV, e hoje a vacina pelo Ministério da Saúde é dada em crianças de 9 a 14 anos, e a gente tem as vacinas pela rede pública, pela rede privada até os 45 anos. Não é uma vacina barata, e isso pode ser dado tanto para mulheres quanto para homens, mas é uma vacina já muito eficaz, né? Então, o câncer de colo de útero, às vezes a gente pensa assim, né? Mas eu só tive relação com meu marido, eu não tive relação com mais ninguém. Tem chances de eu ter o câncer de colo de útero, já que é pelo HPV? Eu tenho, às vezes, essa pergunta vem ali, né, no meu consultório. Tem, porque se seu marido teve relação com outras mulheres, mesmo que tenha sido há muitos anos, ele tem o vírus ali no corpo dele, e aí, em algum momento, ele pode sim passar para você. Carol, mas e se usar o preservativo, por exemplo? O preservativo também não tem o poder de prevenir a doença. Só do contato, de ter o contato ali da região, pode contrair o HPV. Então, por isso que mesmo você, que só teve relação com o seu marido, precisa fazer o Papa Nicolau. Não quer dizer que ele te traiu, entende isso? Mas se ele já teve relação com outra mulher, o vírus pode ficar incubado nele, tem estudos que ele pode ficar incubado até 30 anos. E um momento da vida pode passar. E um momento da vida pode acontecer de você desenvolver a doença. Então, por isso que não é uma questão de só tenho relação com meu marido, não vou fazer o exame. Tem que fazer o exame também. Entenderam isso? Dúvidas? Falando muito aqui, gente, estou me estendendo muito. Podem me perguntar. Você falou que cresceu, né? Das mulheres. Isso se dá porque não tem mais essa busca por saber se está doente ou por conta do estilo de vida mesmo. Porque se a mulher deixou de se cuidar, ou porque o estilo de vida da mulher mudou e ajuda
É muito mais pelo estilo de vida. É muito mais pelo estilo de vida por conta da busca. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas campanhas. Né? O SUS mesmo, em outubro, normalmente ele para nas cidadezinhas com as carretas, né? E aí ele vai ali fazendo mamografia na população, em grande parte da população. Então, hoje a gente tem mais acesso aos exames, felizmente. Mesmo assim, a gente tem parcela de mulheres que não procuram ainda, uma grande parcela, mas é muito mais pelo estilo de vida. Né? Tem a parte que é o que eu expliquei, a genética, coisas que a gente não mudam, tem as aleatoriedades de mesmo mulheres muito saudáveis, mesmo mulheres que não têm fator genético, podem ter, mas o aumento, principalmente mulheres jovens, se dá por esse estilo de vida que a gente anda levando, né? Que mais, gente? Deixa eu te perguntar. Quando falou do câncer de colo de útero, tem alguns sinais, sintomas? Tem. A maioria é assintomático também. A maioria, as mulheres não vão ter nenhum sinal. Mas um dos sinais é sangramento depois da relação, corrimento associado com dor pélvica. O corrimento normalmente é um corrimento com odor fétido, né? É um corrimento diferente do corrimento vaginal que a mulher já tem. É um corrimento que você vai olhar e você fala, tá diferente. Às vezes tem relação com o marido, depois sangra, tem muita dor. Não quer dizer que isso é câncer de colo de útero, porque isso pode ser outras coisas também, outras doenças. E pode ser às vezes até normal. Pode ser só, às vezes, uma lesãozinha no colo e tá tudo certo. Mas são sinais que nós também não podemos ignorar. Que a gente fala assim, já passou, não vou lá. Entende? Não, se você teve, você precisa ficar atento e precisa buscar, sim, entender o que aconteceu. Se não for nada, ótimo, glória a Deus. Mas não ignorem sinais. A gente não pode ignorar sinais do nosso corpo. Eu tirei meu útero com 40 anos. Aí a justificativa foi: não, mas futuramente vamos desenvolver câncer. Não a curto prazo, mas a longo prazo. Não. Definitivamente não, tá? Mioma é uma doença benigna, para sempre benigna. Ela nunca vai se tornar um câncer, né? E o mioma é uma doença super comum nas mulheres, né? É como se fosse uma massa extra ali do útero que vai crescendo. E ela pode crescer de diversas maneiras. Ela pode crescer ali no tecido do útero, no músculo mesmo, a gente chama ele de intramural, pode crescer para fora e pode crescer para dentro. Qual o problema do mioma, né? O problema do mioma é quando ele é muito grande, ele pode dar mais dor pélvica, isso atrapalha. Tem mulheres que têm até a sensação de um peso muito grande, tem mulheres que têm miomas muito grandes, muito volumosos, que dá a impressão que elas estão grávidas, existe isso, e o mioma pode aumentar o sangramento, né? Então, mulheres com miomatose, com a doença miomatose, elas podem também sangrar muito. E dependendo do mioma, da posição do mioma, a gente pode sim ter dificuldades para engravidar ou uma dificuldade da implantação do embrião. Então, o mioma que a gente chama de submucoso, que é o que cresce para dentro do útero, dependendo da posição que ele estiver, ali a gente precisa tirar. Mas esse é outro tipo de cirurgia, uma cirurgia bem menos invasiva, bem mais simples. Tá? Mas mioma nunca causa câncer, tá? Fiquem em paz. São isso. Cisto e mioma são coisas diferentes. Não, nem todo cisto é câncer, tá? Cisto normalmente, por que é diferente, né, um do outro? Quando o mioma, ele é uma massa, ele é sólido. O cisto não, o cisto ele é líquido, tá? O cisto na mulher, onde que ele é mais comum? O cisto é mais comum em mama e cisto é comum em ovário, tá? Todo cisto de ovário a gente precisa avaliar também, tá? Se aparecer um cistinho lá no seu ovário,
dependendo da sua idade, tem maior risco desse cisto ser um cisto maligno, um câncer de ovário, tá? E aí a gente precisa avaliar, às vezes, na ressonância. Massa ovariana, né? De repente apareceu uma massa no ovário, um nódulo ali, uma massa estranha no ovário, que a gente vê no ultrassom. A gente precisa avaliar com complementos, né? Que é a ressonância, que vai ser o melhor exame para isso. Então, são alterações que aparecem, né, nos exames que a gente precisa ficar atento. Mas também, grande parte dos cistos, principalmente em mulheres na idade fértil, são cistos simples, cistos foliculares. A mulher ovulou, depois daquele óvulo ali, no folículo, formou um cistinho, o cisto folicular, cisto de ovulação, super normal, benigno, é o que a gente espera mesmo do nosso corpo. Mas dependendo da idade, não. Dependendo da idade, ali, a mulher já está na menopausa e apareceu um cisto ovariano, e esse cisto de repente não estava, de repente ele cresceu de um exame para o outro, vale um exame complementar. E cistos normalmente são silenciosos. A gente só vai saber se a gente fizer exame. Tirar o útero previne? Não. Tipo, você fala tirar o útero, prevenir câncer de colo de útero? Não. E não é assim também que funciona o tratamento. Então, assim, já que eu tenho a possibilidade de um dia ter um câncer de colo de útero, e já tive meus filhos, e já estou na menopausa, tira tudo. Não pode. Não vale a pena, risco-benefício. Entende? Por quê? Porque você vai se submeter a uma cirurgia, que é uma cirurgia muito invasiva, é grande a cirurgia. A gente às vezes fala, eu vou só tirar o útero. Mas só lá tirar um rim, você tem 2. Não é tão simples assim tirar o útero, né? A gente precisa ter indicação para isso. E principalmente assim, quando a paciente, por exemplo, tem o câncer de colo de útero, aí é só tirar o útero que ela vai estar curada. Não. Esse tratamento ele vai muito além disso. A gente tem que avaliar toda a cadeira linfodonal e às vezes precisa tirar todos os linfonodos, precisa tirar os ovários, precisa fazer outro tipo de tratamento, porque quando a gente movimenta ali, a gente faz aquele movimento e já tem uma lesão maligna, a gente não quer mexer de novo. Então a gente tem que fazer um rastreamento certinho de onde está a doença, qual o melhor tratamento para a gente agir uma vez só. E tirar, só por tirar, não é a melhor solução, não é a melhor indicação. Aí a gente vai se submeter a todos os outros riscos cirúrgicos, né? Que é tirar um útero. Vai, gente, faz de conta que vocês estão na ginecologista de vocês, faz tempo que vocês não vão. Pode me perguntar. Tirem suas dúvidas, estou aqui para isso. Perguntem. Não. Por que não? Porque o pólipo normalmente ele é menor e o tecido é diferente. O pólipo, ele tem risco de malignização. Um pólipo endocervical, que fica no colo do útero, ou um pólipo uterino, lá dentro do útero. A maioria dos pólipos vai depender muito do tamanho dele, se está dando sintomas ou não. Às vezes o pólipo pode aumentar o sangramento, mas a maioria dos pólipos, a indicação é tirar. Por quê? Existe um risco baixo, mas existe o risco de malignização. E ali, às vezes, tem uma atipia e aí dá o câncer de endométrio, que é o endométrio, é aquele tecido que fica ali dentro do nosso útero, que é o que ele vai se fragmentando e crescendo ao longo da nossa vida ali menáquima, que é o período que a gente menstrua. Então, o pólipo pode ser um sinal, mas a chance de malignização é muito baixa, é 0,5%. Então, tem pacientes que não querem fazer o procedimento, que querem só fazer o ultrassom? Pode, até pode, mas não é a melhor indicação. A melhor indicação é a gente fazer a retirada mesmo. A retirada é simples, é uma videoestereoscopia, né? Que é isso, Carol? Entra com vídeo dentro do seu útero, a gente injeta ali um líquido para abrir o útero. O útero é uma cavidade virtual, ele é fechadinho assim, aí ele abre, entra com um receptoscópio, tira o pólipo e acabou.
Normalmente dá para fazer ou no consultório, ou é rapidinho, você vai lá no centro cirúrgico, uma sedação, tipo endoscopia, tirou e vai para casa. É super tranquilo. Não fica enrolando, tem gente. Se a mãe de vocês lá achou um pólipo lá, a irmã falou um pólipo lá, fala, vai lá, irmã, tira isso logo. Porque é uma cirurgia simples, não vale a pena ficar com ele. Entenderam? Retirada e virgindade. Retirada do pólipo, se for virgem, a gente tem que discutir com a paciente qual que vai ser a melhor forma, né? Porque o que a gente tem de menos invasivo é via vaginal mesmo. Então, às vezes a gente vai acompanhar com ultrassom e se a gente não tiver nenhum sinal de alarme, se esse pólipo não cresceu, a gente faz o estudo Doppler, né? A gente joga ali na hora do ultrassom o Doppler, se esse pólipo não está vascularizado, a gente pode acompanhar com ultrassom, tranquilamente. Mas, se for algo que a gente tem um risco maior, se a gente viu que mudou, principalmente quando muda, né? A gente fala, nossa, mas esse pólipo não tinha vascularização, ele era de meio centímetro, ele está de 1 centímetro, ele está inteiro vascularizado. Aí a gente precisa, sim, pensar na vida da paciente e é a melhor opção, por vídeo e via vaginal, que é menos invasivo para ela. Quem mais, gente? Não acabou a consulta ainda. Podem me perguntar. A gente tem que medir riscos, né? Se é algo que te incomoda, se é algo que está causando dor, incômodo, porque aí a gente acaba perdendo muitas coisas, né? Quando a gente tem dor durante a relação, quando a gente sente que aquilo ali vai piorar, que a gente sente que o nosso dia não está ficando bom, sempre dói no final do dia, isso atrapalha a qualidade da nossa vida, atrapalha a qualidade do nosso casamento. Então a gente tem que pesar isso. Vale a pena tirar ou não vale a pena tirar? Você tirou? Você já tinha filhos? Então basicamente é isso. A gente precisa avaliar quanto isso te atrapalha, quanto isso é arriscado e qual o benefício que a gente vai conquistar, entendeu? Então, vale a pena. Eu acho que se a gente chega num momento dali que está atrapalhando a nossa qualidade de vida, né, o nosso dia a dia, sangramento, pacientes queixam muito de aumento de sangramento, se a gente tem ali uma atrapalha, dói durante a relação, a gente precisa pensar e ponderar a cirurgia como uma forma de tratamento também. É válido sim. Mas é individual, né? Você entende? Que são coisas muito individuais, que a gente precisa às vezes parar de ficar com vergonha, com medo, mas falar cada ponto para o nosso médico. Porque é daí que ele consegue tomar a melhor decisão. Porque às vezes se você não me fala isso, de repente vem uma paciente e não me fala isso, Carol, dói na hora que eu tenho relação. E aí a hora que eu tenho relação com meu marido, dói, aí eu vou ter de novo, aí eu já não quero, porque eu já sei que vai ser ruim, que vai doer. A gente vai gerando uma bola de neve na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Aí a hora que a gente fala com o médico, a gente só entrega o exame para ele. Aí ele fala, não, ó, esse aqui dá para acompanhar, pode ir embora. Aí ele não sabe também que isso atrapalha a sua vida. Se a gente não falar, se a gente não abrir isso para ele, né, a gente não vai conseguir o melhor dele, né? Então é importante isso, é importante esse diálogo com o nosso ginecologista. É importante se abrir ali e falar para ele o que está acontecendo, né? Porque às vezes ele olha o exame, né? A gente tem médicos de exame, que ele só vai olhar o exame e vai tratar o exame. Não é isso. Ele precisa escutar você precisa falar cada detalhe ali da sua vida para entender o que ele vai conseguir te ajudar.
né? O que mais? Du. Tem alguns casos que você aplicou, transcendência de mão, no corpo, né? Vai ser um testemunho de superação, a pessoa que viu bem, conseguir levar adiante. Porque, às vezes, vou falar assim, eu trabalho aqui na loja. Muitas vezes chegam mulheres que estão enfrentando câncer e elas falam assim, eu quero um livro para me ajudar. Ou você tem um livro de alguém que venceu isso, né? E, assim, se você puder falar algum testemunho do paciente que foi, que viveu essa realidade. Eu tenho da minha sogra, né? Então, testemunho de milagre na nossa família. O testemunho da minha sogra é um testemunho que mudou a nossa família, na verdade, né? Fico até emocionada, porque foi da doença dela, na verdade, que nós voltamos para a igreja. Então, a minha sogra, ela teve o câncer de mama quando... Minha sogra tem 3 filhos, são os filhos dela, mas o Tiago, que é o primo dos meninos, era filho da irmã dela, que morreu de câncer de ovário, e ela passou a cuidar dele. Então, quando os meninos eram novinhos, assim, acho que meu marido tinha 10 anos, né, os irmãos dele 12, 10, 8, e o Tiago 12 também, ela teve câncer de mama. E ela foi, naquela época, né, ela ia para Ribeirão, eles são de Franca, ela ia para Ribeirão, e aí ela tratou o câncer de mama, sempre com muita leveza, né, sempre na oração. Minha sogra é muito, muito da igreja, e aí ela teve a cura do câncer de mama. Passou pela quimioterapia, passou pela cirurgia, tirou uma parte da mama, fez a reconstrução e assim seguiu a vida dela. Aí depois de um tempo, faz 5 anos, né? Na época na pandemia, ela foi na médica dela e a médica dela viu uma lesão no ovário dela. E viu essa lesão no ovário dela e falou, olha, não é normal essa lesão, nós vamos ter que avaliar melhor e talvez operar. E aí ela me falou, né? Eu falei pro meu marido, falei, não é certo, não tá certo, né? Eu falei, a sua mãe já teve câncer de mama, na idade dela, uma lesão desse tamanho, não, acho que não vai dar certo, acho que não vai ser uma lesão benigna. Já pensando nisso, né? E aí, nos trâmites de pandemia, a médica não operava ela teve um sangramento. Aí ela teve um sangramento, né, pós-menopausa, pós-quimioterapia, pós tudo, não se espera nunca um sangramento, né? Mas o sangramento não tinha a ver ali, né? Pensando eu como médica, se a lesão é no ovário, porque ela teve um sangramento uterino, né? Mas é sinal de Deus, né? A gente vai aprendendo ao longo ali que é sinal de Deus. Aí o meu marido falou assim, quer saber, eu vou trazer minha mãe pra cá, vou operar ela aqui. Vamos operar ela aqui. Aí fomos e ela operou. E aí a lesão foi para biópsia, tirou tudo. O médico que fez a cirurgia, ele era um oncologista, um cirurgião oncológico, falou, já vamos tirar tudo, né? Sua mãe já teve câncer de mama, essa lesão não tá legal, vou tirar tudo. Tirou tudo. E aí veio uma lesão maligna, uma lesão de ovário. E aí a conduta, né, era ótima, a conduta era melhor do que a gente esperava, né? Tirou o câncer encapsulado, não tinha mais nada nas outras peças, curou, minha sogra curou. Ótimo. Meu filho nasceu com 3 aninhos, ela veio visitar meu filho e ela reclamou pro meu marido é médico também. Ela falou, minha barriga tá crescendo muito. Nossa, minha barriga tá crescendo muito. Ele falou, mãe, vem aqui na Unimed, que eu vou estar aqui tal dia. Eles estavam na minha casa, vamos fazer uma tomografia. Aí ela fez a tomografia e aí meu marido me ligou, falou assim, minha mãe tá com o abdômen inteirinho tomado, tem câncer por tudo. E vou resumir a história, né? A minha sogra teve um câncer peritoneal, que é um câncer, o peritônio é um tecidinho que recobre os nossos órgãos lá dentro. E é um câncer que a gente tem pouquíssimas chances de vida, né?
é um câncer que é muito difícil a cura. E diante desse diagnóstico, meu marido, médico, longe da igreja, matou a minha sogra várias vezes. Ele tinha certeza que ela não ia curar. Não ia curar, não vai curar. Várias vezes chorava, né, e tudo mais. E aí Deus foi colocando muita coisa no nosso caminho, assim. Deus foi providenciando muita coisa. Minha sogra começou a fazer a quimioterapia. E aí a chance mínima que teria, né, é se ela fizesse a quimioterapia e se melhorasse muito essas lesões, daria para fazer uma cirurgia. Mas aí a gente tinha que achar um médico que operasse o câncer de peritônio dela, que era um câncer muito invasivo. E minha sogra na oração, não parou de orar, né? Fez a quimioterapia, as lesões melhoraram, tem chances de operar. Quem que vai operar? Ninguém pelo convênio. Não, ninguém opera pelo convênio, isso aqui não vai dar certo, não vai adiantar operar e tudo mais. Meu marido fazia uma pós lá em São Paulo, no Sírio, e aí ele falou, vou atrás de um médico aqui que vai operar minha mãe. Foi atrás. Nesse tempo ele nem ia voltar para pós, né? Porque meu filho tinha nascido, então... Mas Deus vai fazendo, né? Eu lembro que eu falei para ele, você vai voltar sim, aqui a gente dá conta, né? Eu e minha mãe, a gente vai dando conta do João, você volta, vai fazendo a sua pós. Foi nessas voltas que ele achou um médico, que indicaram para ele conversou, e aí conseguiu essa equipe, uma equipe abençoada lá de São Paulo, falou, não, eu opero a sua mãe, traz ela para cá. Minha sogra foi para lá e começaram as lutas ali dela, ela fez uma cirurgia de 22 horas, né, mãe? Acho que foram 22 horas de cirurgia. 22 horas anestesiada, um pouco mais, né, que fica anestesiada. A equipe entra, a equipe sai. Foi tirando todas as lesões, tirou o baço, tirou o apêndice, tirou tudo. E aí, quando ela saiu dessa cirurgia, o meu marido tinha sido convidado para ir para o acampamento. E a gente já estava numa fase muito difícil, né, que o filho nasceu, meu marido muito estressado, muito mal-humorado, brigado com Deus. E aí ele foi pro acampamento. Meio obrigado, essa é outra história, né? Mas foi lá pro acampamento. E lá ele teve muitas graças, assim, né? Ele sentiu o verdadeiro amor de Deus e saiu de lá muito em paz, com a certeza ali de que tudo ia dar certo, né? Foram muitas orações para a mãe dele. A mãe dele relata, né? Ela falou assim que ela pediu muito para que uma gota do sangue de Jesus caísse ali naquela cirurgia, que ela tinha certeza que se uma gota tivesse ali, ela ia ser curada. E assim foi. A graça de Deus, a minha sogra passou por tudo isso, teve complicações cirúrgicas, teve outras coisas que também aconteceram, não acabou por aí. Ela teve que fazer mais 2 cirurgias depois disso, de complicação dessa cirurgia, porque é uma cirurgia muito complicada. Eles fazem uma quimioterapia intraabdominal, então ali com a barriga aberta eles vão fazer ali uma quimioterapia que vai tirar os focos da lesão ali. E aí, graças a Deus, hoje minha sogra não tem nada, né? Já faz 3 anos da doença, uma doença que a gente deu 6 meses, né? Que o meu marido colocou ela ali no caixão várias vezes, chorou e não acreditou em Deus, brigou muito com Deus. Hoje a gente tem a cura dela, né? E isso também fez a gente voltar para a igreja, porque aí eu voltei, meu marido voltou, e hoje, graças do Senhor, a gente segue servindo e assim seguiremos. Obrigada, gente. Um prazer enorme estar aqui, de verdade. Eu senti muito o Espírito Santo a hora que vocês oraram por mim. Para mim, já valeu, né? Para mim, já vale o esforço. Acho que eu vou ter que voltar no próximo Outubro Rosa, né? Eu vou falar, eu vou voltar de novo. E aonde o Senhor me levar, eu vou tentar levar a informação. Nem que seja um pouquinho, nem que a gente mude um pouquinho, eu acho que vale a pena, só um pouquinho já vale a pena. Muito, muito obrigada, viu? Nossa, eu quero, gente, eu fui falando. Então, depois desse momento aqui, vamos rezar um pouco, nos entregar a Deus.
De fato, como é bom ouvir vou dizer assim, da ciência aqui na pessoa da Carol, a manifestação de Deus, ela como médica, que conhece a ciência, que sabe, mas que entende que Deus também faz a parte dele, que Ele trabalha junto com a ciência na nossa vida. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu não sei hoje qual realidade você traz no seu coração, o que você já passou nesse tempo, até esse dia de hoje, quais lutas você enfrenta físicas, o que você tem enfrentado na sua saúde como mulher, como esposa, como mãe, ou se alguém da sua família também que está dentro dessa realidade. Talvez hoje você esteja aí ferida, porque dentro do seu matrimônio você viveu uma realidade de uma doença sexualmente transmissível. Enfim, não sei o que você passa hoje, mas creia que uma gota do sangue de Jesus pode curar o seu coração, pode curar o seu corpo, pode curar a sua alma, pode curar essa enfermidade que você traz. Porque sabemos que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele que deu inteligência ao homem para descobrir a ciência, para trabalhar com a ciência em favor do próprio ser humano. Por isso, Senhor, eu quero te pedir nessa noite sobre nós, uma graça de cura sobre o nosso físico, uma graça, Senhor, que vem do Teu sangue redentor, uma graça de cura sobre o nosso coração, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações de mulheres, Senhor, feridos, machucados, que estão necessitados hoje da Tua visita, que estão necessitados que gotas do Teu sangue venham sobre o nosso coração ressequido, ferido, fechado. Cura-nos, Senhor, restaura-nos nessa noite, que possamos sair daqui agraciadas pelas Tuas mãos santas e chagadas, que nos cura, que nos salva, que nos liberta.